Sabes o que é que é? Eu não vou beber demasiada água porque ontem. E não posso dizer ontem. Não, mas posso. Podes, tipo, imagina, ontem, tipo, para nós, mas para as pessoas que estão a ouvir, tipo, há 3 ou 4 Ya, ya, ya. semanas, estás a perceber? Há um mês que já sei. Aí eu pensei, Não, a brincar, fogo. Se formos usar um 4 por semanas, semana. um mês, já. Yeah. Há um mês atrás. Há um mês atrás eu bebi tipo quase uma garrafa destas, que isto é tipo 1,8 litros. Puto, e eu estava aqui, mano. Estávamos no terceiro episódio e estava tipo, ia, mano, deixa-me só ir embora que eu tenho que ir à casa de banho. E não há casa de banho aqui no estúdio, a cena é essa. Mas, já, malta, estamos aí, quarto episódio, Mind Muscle Connection, top. Em princípio, pá, eu estou a curtir bem do jingle. Acho que já aí estamos fortes. Mas, pá, segunda experiência a gravar sozinho. Curti da primeira, foi assim uma cena. Gravámos aí à volta de 25 minutos. Um tempo consistente, um tempo sólido. Foi bacana. E vou cada vez mais, pá, progredir até conseguir. Bem, o que seria eu estar a falar tipo 2 horas sozinho, sem perder tema. Uma cena é tipo, já, estás a gravar 2 horas sozinho e depois do nada mandas tipo tipo, estás aqui meio cona, como, como o Salvador Martinha, mas não quer dizer com isto que Salvador Martinha é cona, claro que não, o gajo é incrível. Chora até ao Salvador Martinha. Um dia gravar Mind Muscle Connection com o Salvador, o que seria. Mas, porque o podcast dele também é muito assim, tipo, a determinada altura só tem tipo um episódio que está para aqui a mandar berros para o micro. Isso, até que ponto é que não é? Porque eu não me sinto, não consigo ouvir esse podcast em si. Eu já tentei ouvir ar livre, mas eu sinto que não é pelo podcast ser mau, porque não é, obviamente, e eu curto para caralho do Salvador, acho que é do. Aliás, acho que a seguir o Bruno Nogueira é o meu comediante preferido cá em Portugal. Mas eu acho que é simplesmente ultrapassa um bocadinho o meu limite. Tipo, quando, por exemplo, esse tipo de podcast que o gajo está só aqui no micro a falar, ou a falar não, tipo, a berrar, ou a mandar tipo cenas assim um bocado estranhas, pá, eu sinto que eu ouço um minuto e puto, não, tenho que desligar. Mas eu sinto, é simplesmente porque já ultrapassei o meu limite. Mas depois é um bocadinho estranho. Porque é que o meu limite é isso? Tipo, simplesmente ouvir uma pessoa ali que o objetivo dele é estar no estado mais puro dele e do pensamento dele, a exteriorizá-lo da forma o mais pura possível. Porque é que isso é tipo o meu limite. Isso é um bocado estranho, mas ao fim e ao cabo eu tento perceber, ou melhor, eu tento pensar que é simplesmente eu ainda não ter, se calhar, o pensamento tão crítico para conseguir entender o que é que ele está a fazer. Tipo aquela mensagem subliminar, entre aspas, que ele possa ter por trás daquilo tudo. Porque pá, se eu me sentisse hoje, tipo, estava só para aqui a respirar para o micro bem intensamente, mas puto, estava na minha cena, pá, isso para mim era bacana, estás a ver? Mas se calhar, para alguém que esteja a ouvir, primeiro que tudo, isso vai ser se calhar uma seca, mas também vai ser, pá, vai ser estranho e pá, até que ponto é que é normal ou que é bacana para mim, ouvinte, estar a ouvir uma pessoa respirar intensamente ao microfone. O que, por exemplo, nos episódios do Salvador do Ar Livre, que ele está só para aí a berrar, pá, para ele é isso, é tipo o estado mais puro que ele pode estar a demonstrar, por exemplo, os gritos num podcast pode mostrar alegria, mas se calhar para outra pessoa que esteja a ouvir o mesmo podcast pode mostrar tristeza, pá, isso tudo depois varia com um bocadinho com o pensamento ou com o sentimento que a pessoa está a sentir, entre aspas, enquanto está a ouvir esse tipo de podcasts. Portanto, pá, é estranho eu sentir que esse é tipo o meu limite. Mas pá, é aquela cena. Depois faz-te pensar um bocadinho e amanhã, se eu for ouvir esse tipo de podcast, se calhar já consigo tolerar um bocadinho mais e já consigo olhar de uma forma um bocadinho diferente, porque já refleti sobre o facto de será que este é mesmo o meu limite? E se calhar tu fazes essa pergunta a ti próprio de o que é realmente o meu limite e tu depois tentas ouvir algo que tu achas que é o teu limite e se calhar, como já pensaste nisso, consegues suportar um bocadinho mais. E até era bacana eu fazer essa experiência, tipo, fazer essa experiência de agora quando eu for para casa, por exemplo, pôr esse podcast, e é bem, se ia ser um sofrimento do caralho. Mas pá, se calhar vou tentar, vou tentar. Mas pronto, malta, como sempre, temos aqui teminhas, os chamados teminhas bacanos. Pá, eu curti de falar sobre o sucesso que eu tenho, ou que eu penso que um dia vou ter, versus o sucesso dos outros. Mas eu acho que vou falar disto de uma forma um bocadinho mais momentânea, no sentido do sucesso que eu tenho agora, que sucesso não estou a definir como. Pá, sucesso pode ser simplesmente alguma cena que tu conquistaste, ou que eu conquistei neste caso. Porque sucesso não é tipo zerar um jogo, não é tipo zerar o jogo da vida. Mas ver o sucesso dos outros, por exemplo, alguém que esteja com a mesma idade ou alguma pessoa que é simplesmente curta, pá, vamos dizer aqui uma cena prática, por exemplo, sei lá,
putz, sei lá, tipo um primo que eu nem tenho bem primos, que eu nem falo bem com primos, mas se eu falasse, tipo, se eu me desse uma beca bem com ele e o gajo agora conquistasse, tipo, uma cena que ele já me tinha falado há bem tempo que curtia de fazer. E eu ainda estou no caminho para conquistar. Como é que eu reajo a isso? E eu no outro dia estive a pensar nisso. Porque, pá, ao longo da vida, e porque estou aqui no meio em que muita malta se está a tentar e a conseguir safar, por exemplo, no meio digital, no meio de cumprir ou começar a cumprir os seus sonhos, e eu meto-me sempre a pensar, porque obviamente houve malta que chegou a determinado sonho ou a determinada conquista que queria chegar mais cedo do que eu. E eu olho muito para isso com, obviamente que, e ainda bem que dá sempre, não é inveja, mas que é tipo, ia bem, foda-se, ele chegou lá e eu ainda não. Ainda bem que dá isso, mas eu sinto que esse sentimento não te pode dominar. Porque isso, se acontece, pá, mais tarde ou mais cedo, tu vais quase chegar à tua cena, ou vais realmente conseguir conquistar a tua cena, e pá, nem sequer porque já tiveste uma reação de merda com as outras pessoas, se calhar pessoas que tu estavas à espera que te apoiassem, que ficassem felizes por ti, não vais ter essa reação. E ao fim e ao cabo, eu acho que a longo prazo vai ser um sentimento de merda que tu vais acabar por ter sempre que alguém consegue uma cena que tu não consegues. Ou que tu ainda não conseguiste. Por exemplo, eu vou ser bem da prática. Tipo, nesta cena da Prozis, na parceria com a Prozis. Tipo, obviamente, houve malta com quem eu me dei, e com quem eu me dou hoje em dia, que curto para caralho, e que é muito minha amiga, que conseguiu a parceria mais cedo. E pá, eu pensei para mim, tipo, era bué da fácil eu agora ficar tipo, foda-se, a sério que este gajo já conseguiu e eu ainda não. Tipo, porque é que ele conseguiu? Tipo, claramente eu sou melhor. Mas tipo, é que isso passou pela minha cabeça que eu podia pensar nisso, mas não me passou pela cabeça que este é o meu. É a forma como eu olho para essa situação, porque não era. Tipo, literalmente eu agarrei, liguei ou mandei mensagem com os parabéns, tipo, sinceros, porque eu acredito muito que o que tu dás de bom, tipo, acabas por receber de bom ou ainda melhor. E pá, eu não quero ser aquela pessoa que fica refém dos outros, porque só ao fim e ao cabo é tu pensares, ou melhor, não é tu pensares, mas é tu ficas refém. Bem, o que seria, por exemplo, eu estava tipo aqui, a cena da Prozis, por exemplo, eu ficar tipo todo afetado por alguém ter conseguido isso primeiro, porque depois tu acabas por perder o controle das tuas cenas. É tipo, pá, ao fim e ao cabo, tu ficas refém do que é que os outros conseguem, em vez de tu ficares refém do teu próprio trabalho e das tuas próprias conquistas. E depois, quando realmente eu consegui a parceria com a Prozis, não só eu tive mensagem dessas pessoas positivas também, o que sempre te dá ali algum alento, e tu ficas ok, tipo, eu consegui, mesmo que tenha sido um pouco depois, pá, eu consegui na mesma. E o facto de tu não ficares refém do sentimento do, ou melhor, do que os outros conquistaram e pensares que ficares com inveja ou ficares mal com o facto dos outros já conseguirem algo que tu não conseguiste, faz com que o teu sentimento sobre uma cena que tu conquistaste para ti seja uma cena muito mais genuína e muito, pá, muito mais completa. A cena de, porra, eu consegui e consegui da maneira certa. Não precisei de estar tipo a odiar ou a invejar alguém por causa disso. E eu sinto que já foi diferente comigo. Eu pensar no sucesso dos outros, tipo, quando era mais puto e comecei a pensar sobre outro tipo de cenas. Eu falei no podcast anterior a cena da escrita, a cena de ler e de ouvir cenas um bocadinho mais. Não digo underground, não significa que underground seja melhor, mas pá, ouvir outro tipo de cenas que te façam refletir um bocadinho mais. Quando eu comecei a ouvir esse tipo de coisas, eu pensava muito como é que algum dia, se eu estivesse numa situação em que outras pessoas estariam a lutar pela mesma coisa, como é que eu iria reagir a isso? Pá, eu sempre tentei, e eu acredito que isso vem muito também, pá, da educação, obviamente, que tu tens casa e das vivências que tu tens. Eu sempre tentei que o meu sentimento relativamente a isso fosse, pá, tem que ser sempre pelo positivo. Obviamente que, por exemplo, em determinadas situações eu tinha vontade de nem dizer nada ou nem dizer nada à pessoa que poderia ser minha amiga ou poderia ter algum tipo de relação, mas como conquistou uma cena que eu também queria, era muito fácil eu nem sequer estar preocupado em dizer-lhe nada, porque pá, era fácil, no sentido de simplesmente não me quero pôr na posição de dar parte fraca ou dar o braço a torcer nesse tipo de situação. Mas pá, eu sempre quis ser aquela pessoa de pá, já vai lá e dá os parabéns, porque mais tarde, quando tu conquistares alguma coisa que mesmo que essa pessoa, que a outra pessoa não queira, teres uma mensagem bacana para tu receberes e para tu leres, ou para tu ouvires, pá, é uma cena bué de fixe que acaba por te dar mais vontade e mais confiança a trabalhares daqui para a frente. Portanto, pá, não vejo qualquer tipo de necessidade em e aí, aquela pessoa conseguiu isso e eu também queria, portanto vou ficar bué
ou é da chateada, ou é da invejoso, ou caralho, pá, isso não faz sentido nenhum. E com isto, pá, e mudando completamente de tema, que eu sou, pá, também é uma cena que eu quero focar e trabalhar aqui. Tipo, não obrigar a fazer ponte entre todos os assuntos, porque essa é uma cena um bocadinho relacionada com o meu OCD. Puto, e o meu OCD, tipo, nos últimos anos, nem digo anos, mano, tipo, nos últimos meses, tem-se desenvolvido demasiado. Pá, e pode ser bom até um certo ponto, tal qual como tudo o que tu ainda tens controle na maior parte das vezes é bacana. Mas pá, o meu OCD está-se a descontrolar, tipo, imagina, pelo sei lá, a distância da garrafa até ao chapéu não está igual, mas isso aí estou-me a cagar. Mas a cena, por exemplo, estamos no podcast e eu, tipo, tenho que criar uma ponte de assunto para assunto. E é bem o que seria. E eu consigo tripar bem facilmente com isto. Ao mesmo tempo tenho controle sobre, consigo tripar sobre isso, pá, mas não é bacana. Portanto, aí está, nem sempre ter o controle das cenas é fixe. E portanto, pá, uma cena que eu tenho bué, ou que eu não tenho, se calhar. Imagina que eu, por exemplo, vou a um restaurante e eu tenho a certeza que isto acontece com bué da gente. Pá, e eu simplesmente, por exemplo, pá, eu da outra vez fui a um restaurante. E isto acontece bem vezes com a minha namorada, porque felizmente eu tenho uma namorada que, pá, não tem papas na língua nessas cenas. Puto, por exemplo, não curto da comida que me serviram. Por exemplo, não, isto não é um exemplo, isto realmente aconteceu. Pá, mas por muito que eu não curta, a menos que seja uma cena, obviamente, que, pá, seja, obviamente, está errado e era só alguém tipo, preocupar-se um bocadinho mais. Mas eu nunca na vida, eu nunca tenho essa coragem ou essa cena de, não curto e vou reclamar. Puto, isso nunca na vida aconteceria. Mas isso é com a comida e é com tudo. Tipo, imagina, para trocar um. Pá, não é para trocar, mas imagina que eu compro umas calças que têm defeito. E não me consigo imaginar, tipo, a lá chegar. Mas têm defeito, tipo, só na minha visão, não é? Aquelas cenas, obviamente, bué, bué óbvias. Por exemplo, eu compro umas calças que não vi e por acaso tem, tipo, a presilha atrás que está descozido. Pá, isso obviamente dá. Mas uma cena, pá, por exemplo, pulas a lavar e não era suposto tipo, ficarem logo tão claras ou tão estragadas como ficaram. Bem, o que seria eu ter a coragem de ir à loja e tipo, tentar reclamar disso? Tipo, nunca aconteceu. Tipo, o que é que eu vou dizer? Eu penso, o que é que eu vou dizer à pessoa? Ah, e tal, olha, pus as calças a lavar, tipo, não ficaram bacanas ou ficaram demasiado claras para o que era suposto. E a pessoa pode muito bem dizer, pois, claramente não devias ter tipo, lavado as calças em água quente ou em água fria. E eu tipo, está-se bem, o que é que eu vou dizer? Vou estar só tipo aqui a contrariar. Porque vai chegar a um ponto em que, pá, é só a palavra da pessoa contra a minha. E eu penso bem nisso. Tipo, penso bem no outcome das cenas. Tipo, tipo eu ainda nem estou na situação. Eu já estou tipo a pensar como é que a pessoa me vai responder para eu me tentar preparar. Mas isso é só estúpido. Porque em 99% das vezes isso nunca acontece. Tudo o que nós pensamos para nós, que a pessoa vai dizer, ou que alguma coisa vai acontecer dessa forma, em 99% das vezes nunca acontece. Isso é uma cena, é tipo, pá, é óbvio, mas enquanto, por exemplo, era muito fácil eu agora estar aqui a pensar e vou desenhar um cenário. Olha, quero trocar estas calças, não sei o quê, porque, pá, eu lavei-as ontem, lavei estas calças ontem. Pá, e como você vê, já estão aqui todas russas, já estão aqui todas brancas. E tal, e a pessoa, tipo, vira-se para mim, e tal, e lavou as calças ontem, na máquina. E eu, mano, claro que lavei na máquina. Pois, lá está, exato, não pode lavar a água quente. Eu digo, mano, o que é que eu vou responder a isto? Então o quê? Não sabia. Pronto, a pessoa diz-me, e tal, não sabia, pronto. Não sabia, agora ficar a saber. Pronto, ficamos nisto. Eu fico com as calças na mesma merda. A pessoa fica com a razão. E pronto, eu estou aqui fodido outra vez. Pá, é aquela cena. Um gajo tenta sempre pensar no outcome e nunca vai dar. Isso, literalmente. Portanto, isso é a principal razão para eu nunca tentar ir, pá, trocar merdas ou alguma cena que a pessoa pode repostar com uma coisa que me vai pôr em questão. E não é porque a minha capacidade de argumentação é má ou não, porque isso aí nem sequer entra na equação. É simplesmente porque se a pessoa disser que estas calças não podem ser lavadas à água quente, bem, o que é que eu vou dizer? Que, claro que pode ser lavada à água quente. Pá, ela vai só continuar a dizer que não e eu vou só continuar a dizer que sim. Portanto, isto é um bocadinho como, pá, como em todas as situações. Seja, por exemplo, em restaurantes. Bem, o que seria eu alguma vez reclamar. E pá, mas eu tenho bem esta cena. Tipo de um corte de cabelo. Eu não sei. Bem, quem reclama, tipo, imagina, tu acabas de cortar o cabelo e tu consegues dizer ao cabeleireiro que, pá, ele pergunta-te e mete-te o espelho, tipo, mesmo atrás da cabeça, como ele às vezes me faz. Por acaso, eu até hoje curti, do novo cabeleireiro que eu agora vou, pá, por acaso até hoje eu curti sempre. Mas o que seria, pá, o gajo estar-me ali a mostrar e eu, tipo, aí, mano, pá, não curto nada. Não curto, mano. Para já vou ter que lidar com a cara dele. Segundo, não há forma de ele me corrigir aquilo. Porque se ele já me cortou o cabelo, pronto, o cabelo já está cortado. Tipo, ele não o vai colar.
Pá, e o que seria ele depois, tipo, voltar lá, ou não voltar, tipo, a cena de eu depois posso só encontrá-lo e vai ser bué da estranho. E quando voltar lá, pá, a cena como é que eu lhes vou explicar o corte, como é que, a forma como é que eu lhes vou falar para explicar o corte, porque vai dar sempre merda outra vez. Tipo, em qualquer cenário que eu diga que não curta a um cabeleireiro do corte de cabelo, se eu lá voltar, ou se eu não lá voltar, a menos que eu mude de cidade ou de país, pá, vai sempre dar merda. Porque o que seria, por exemplo, eu agora, pá, isto por acaso tipo, aconteceu mais ou menos. Tipo, eu, quando fui para Coimbra, eu agora já não tenho Coimbra, mas quando eu fui para Coimbra, tipo, obviamente mudei de cabeleireiro e faço intenções de continuar com o gajo. O gajo é bem da bacana e é bem da fixe, corta-me bem da bem. Tipo, eu cortava cá em Leiria. Eu agora estou, bem, por exemplo, amanhã vou tipo às compras e eu encontro o meu antigo cabeleireiro aqui de Leiria lá. Tipo, como é que eu lhe vou falar? Estás a ver? Ainda por cima ele vai-me ver de cabelo tipo meio cortado, porque isto, pá, está relativamente curto. O que é que ele me vai dizer? Tipo, ele claramente vai olhar para o meu cabelo. Pá, Deus queira que ele não me pergunte onde é que eu cortei o cabelo, mas um gajo pensa sempre, pá, como é que eu vou interagir com essa pessoa dada essa situação? Por isso é que eu prefiro ficar sempre meio na merda, mesmo que eu não curta do corte de cabelo, porque já aconteceu eu não curtir mesmo bacana ali do corte. E pá, eu dizer que, já, curti porque nunca na vida, e em cenário alguma vez vou dizer isso, a menos que eu tenha tipo uma puta de uma. Não é confiança, pá. A menos que eu tenha mesmo a certeza que, ou que eu esteja chateado, porque se um gajo estiver chateado é muito mais fácil tu tipo, mas não curte e podes-me dizer a merda que tu quiseres, tipo, não curte e acabou. Tu é que tiveste mal. Ou então, pá, menos que tu sejas tipo, não podes ser demasiado amigo da pessoa, tem que estar tipo ali meio-meio. Não podes ser demasiado amigo, mas também não pode ser tipo só um conhecido que tu conheceste há uma hora, porque senão vai dar ali na merda. Tem que ser ali no meio termo. Só nessas situações é que eu me via tipo a dizer que, ou a discordar, ou a dizer que aquilo estava uma merda. Portanto, nunca vai acontecer, ou só nessas situações é que vai acontecer, eu alguma vez num cabeleireiro ter a coragem de dizer a um cabeleireiro que não curte desse corte de cabelo. Pá, mas é o que é, e estava a dizer, tipo, a minha namorada não tem problemas nenhum com isso. Mas ao fim e ao cabo, qual é que é a justificação para não teres nenhum problemas com isso? É o quê? Não pensas no que os outros querem, e isto agora estou a dar hipóteses. Não pensas no que os outros pensam, aliás. Não tens qualquer tipo de problema com o que os outros pensam. Ou então é tipo, pá, tu achas que estás sempre certo e pronto. Pá, eu acredito que seja uma destas três opções. Tipo, o que é bacana, tu teres uma destas três, ou até mais do que uma destas três, tipo, em determinada percentagem. Isso fica sempre fixe, porque nunca te deixa ali tão preso a qualquer cena que as pessoas me façam, e mesmo que eu não curta, eu vou curtir, ou vou dizer que curto, mas dá-te sempre ali aquele controle de, mesmo que não esteja assim tão bacana como eu queria, eu posso dizer porque vou estar à vontade com isso. Porque eu depois tenho é medo do sentimento que eu vou ter comigo próprio, depois de eu, por exemplo, ter essa interação com alguém e dizer que, olha, não curti nada do teu trabalho, estás a ver? Ou de alguma cena que tu fizeste. Porque eu tenho é medo, não é medo, mas é tipo, não curto do sentimento que eu depois tenho comigo próprio. Porque, pá, fico desconfortável, mano. Tipo, eu não curto de, por exemplo, vou dizer a alguém que fez um mau trabalho e, tipo, eu depois meto-me a pensar, o que é que faz de mim pessoa para eu dizer que não curti do trabalho dessa pessoa? Porque a pessoa podia estar, tipo, a fazer isso bué genuinamente e bué à vontade, como, pá, o exemplo do cabeleireiro faz bué sentido. Tipo, normalmente a pessoa corta o cabelo, tipo, sem nenhum tipo de segunda intenção, não é? Tipo, tu-te a cortar, sei mesmo que vai ficar uma merda, é mesmo o objetivo. Portanto, a pessoa está, tipo, ali a dar o melhor de si e, tipo, bué genuína. O que é que faz de mim, eu, tipo, no fim, só por pagar, posso dizer que aquilo estava uma merda e que ele fez um trabalho de merda. Tipo, na cabeça dele está bacano. Portanto, se calhar até sou eu, é que tenho tipo um espírito crítico de merda, porque se para ele está bacano, e ele é que é assim, tipo, meio mais artista do que eu, pode, tipo, estar realmente fixe e eu é que não consegui entender o que ele quis fazer. Pá, mas é sempre aquela cena. Depois pensando de forma racional, obviamente, que se eu lhe estou a pagar e tipo, se até lhe mostrei uma foto ao carago, de como eu já tive, pá, claro que se ele fizer merda, eu lhe posso dizer. Pá, é sempre aquela cena duvidosa. Por isso é que eu penso sempre, pá, mais vale não dizer portanto um gajo aguenta. Mas, pá, não sei o que é que vocês pensam em relação a isto. Eu curti que houvesse, tipo, alguma forma. Eu acho que, isto vai para o YouTube. Portanto, pá, escrevam nos comments, tipo, o que é que vocês pensam sobre isto. Porque eu penso bem sobre isto. Por exemplo, quando o gajo me está a pôr o espelho atrás da cabeça, bem, é que mesmo que eu não curto, eu tenho mesmo na cabeça, bem, tu não vais curtir nada e até podes, isto até pode ser mesmo real, mas tu vais mesmo ser a pessoa mais convincente do mundo e o melhor ator do mundo a dizer que vais curtir de caralho.
Pá, não sei como é que vocês reagem com isto. Outra cena, e para tipo, terminar antes da recomendação. Aí, agora que eu estou a pensar bem, recomendação mesmo pensada eu não tenho. Pá. Mas eu curti para caralho da recomendação que eu dei no podcast passado. Portanto, olha, se vocês viram a recomendação da semana passada, ou do podcast passado, pá, digam-me aí, que eu também pá, curti de ver qual é que é o rácio de pessoas que realmente vai dar importância à recomendação ou não. Para terminar, pá, eu sinto isto é com o meu irmão. Tipo, o meu irmão é músico, para já. E essa merda, tipo, influencia claramente. Tipo, o gajo vai fazer uma viagem, tipo, aí de 2 minutos de casa até à bomba de gasolina. Mano, e o gajo não liga ao rádio. O gajo dá-se ao trabalho de ligar o tele, ligar o cabo, ou ligar, neste caso, o telemóvel por Bluetooth ao rádio, e pôr música, tipo, que ele curte. Pá, mano, qual é que é a cena, qual é que é o critério de... Até que ponto é que é bacana tu estás sempre refém dessa cena de... Yeah, eu só consigo ouvir a música que eu curto, estás a ver? Mas podemos olhar para isto por bem prismas. Tipo, e tal, não quer ficar desconfortável, entre aspas, a ouvir música da rádio. Quer, tipo, passar a imagem de, eu sou músico, portanto tenho que estar sempre com isto, a ouvir só a música que eu curto, ou a educar musicalmente. Pá, pode ser bué cenas. Mas eu só me quero focar na cena de, pá, é só uma viagem de 2 minutos, mano. Tipo, porque é que tu vais ligar o tele ao rádio para estás a ouvir a tua música, mano? Tipo, liga só ao rádio ou nem ligues, tipo, nem ligues. Mas isso é um bocadinho a cena de pessoas que ligam o rádio e depois têm aquilo tipo no volume para aí tipo 5 que aquilo nem se ouve bem, só se ouve tipo um vulto lá por trás. Aí é bem, isso é bué isso é, eu comparo isso bem à malta que curte do açúcar no café. Tipo, isso é aquela cena de tu nem curtes bem de ouvir rádio ou de ouvir música, ou nem curtes bem de estar tipo entretido. É tal qual como uma cena de tu nem curtes bem de café, porque se estás a pôr tipo açúcar no café, tipo, esquece isso. Pá, eu só não percebo qual é a cena de pôres música tua. Pá, é só uma viagem de 2 minutos, mano. Tipo, se fosse, obviamente. Eu acho que o limite é tipo, pá, 5 minutos, porque ainda dá para ouvir uma música. E, enquanto estás a conduzir, ligas o tele, conectas o tele e o caralho, porque ainda tens ali, imagina que uma música dura ali entre 3 ou 4 minutos. Tens ali tipo 1 minuto e meio, 2 minutos para conectares e essas merdas todas. Ainda tens tipo outros 3 ou 4 para aproveitares a música. Portanto, só tipo 5 minutos de viagem é que acaba por compensar ouvir uma música na rádio. Tipo do teu telemóvel. Pá, para além disso, menos do que isso, eu não me dou ao trabalho. Mas pá, é isso. Pá, não sei. Isto pode não fazer sentido nenhum. Mas é um bocadinho essa a cena. Pá, isto são os meus pensamentos tipo aqui no podcast. Para quem não vê, tipo, isto pode ser ainda mais estranho. Mas para quem vê mesmo no YouTube ou caralho, ou nos cortes que isto vai fazendo, pá, fica bacana. Portanto, pá, é um bocadinho isso. E pronto, acho que isto foi tipo o episódio 4. Estamos aí com um tempo bacana. Mas eu neste episódio não me tentei ficar muito no tempo. Porque eu senti que isso no primeiro episódio que eu gravei sozinho, ou seja, o episódio passado, tipo, foquei-me demasiado nisso. Pá, consegui aqui falar de cenas bacanas. E passar por temas sem estar assim muito focado no que é que eu estava a dizer e estar preocupado se eu estou a encher chouriço ou não. E portanto é isso. Pá, hoje, epá, recomendação. Eu não vos queria deixar sem recomendação. Ahm, mas hoje se calhar vou ser um bocadinho mais básico. No sentido em que, pá, acho que vou recomendar uma série. Vou recomendar uma série. E uma série que eu não estava à espera que curtisse tanto. E isto foi um comentário que o meu antigo cabeleireiro, aquele que eu estava a falar, que era cabeleireiro. Bem, se ele ouvir isto, o que seria? Que ele me disse que estava-lhe a dizer que pá, estava a pensar em começar a ver esta série, caralho. E ele tipo curtiu bué, deu-lhe dizer isto porque para já é a série preferida dele. E ele disse-me logo que e isto descreve perfeitamente a série. É uma série que começa tipo mais de forma lenta, mas a cada temporada tipo, a intensidade sobe de uma maneira que é tipo, está sempre interessante. E a série que eu vou recomendar é Breaking Bad. E uma cena bacana, para além da série em si, das 5 temporadas, depois tem é tipo o que no jogo se chama, por exemplo, as DLCs. Por exemplo, pá, aquilo acontece tanta cena dentro da série que depois eles fazem tipo meia dúzia de episódios sobre uma merda que aconteceu lá na série e durante a série em si principal é uma cena secundária, mas depois fazem uma série só sobre essa cena secundária, sobre outra, tipo, fazem bué DLCs, vá, que não são DLCs em série, não sei como é que se chama, mas tipo, fazem tipo 3 ou 4 cenas dessas da série principal em si, o que ainda torna a série mais completa. Para já, mais comprida, o que faz agarrar a malta mais. E pá, muito mais completa porque há muita cena, há muita coisa em todas as séries, em todos os jogos, por exemplo, videojogos, tipo, há bué merdas que são secundárias no jogo principal, mas que, contando a história dessas cenas, ainda complementa ainda mais o jogo. E ali foi feito isso de forma perfeita. Tipo, outras 2 personagens que são secundárias na série principal, mas ao fim e ao cabo, sem aquelas personagens,
a série seria muito diferente. Tipo, eles pegaram nessas duas personagens e fizeram basicamente a sua minissérie, o que é bacana. Portanto, pá, a série é bem comprida, tem tipo 5 temporadas, alguns episódios ainda durante cada temporada. E pá, tem pá aí vaguia entre 40 a 50 minutos cada episódio. Mas é fixe, pá, deem uma oportunidade, não se fiquem só por um ou dois episódios, porque aquilo começa de forma lenta e que começa a ser de forma um bocadinho vaga e vão dando uma oportunidade, porque aquilo ao longo das 5 temporadas vai aumentando a intensidade para caralho. Pá, e é isso. Podcastzinho Mind Muscle Connection feito, mais um sozinho. Espero que tenham curtido. Se curtiram, pá, seguir aí no Spotify, no YouTube, dar like, essas cenas todas. E redes sociais, Instagram e TikTok, já sabem que estamos sempre aí ativos para caralho. Portanto, se ainda não seguem, aproveitem já, porque isto ainda vai dar muita coisa. Portanto, espero que tenham curtido e é isso. Fiquem bem, malta.